E aí, galera, vamos continuar a nossa aula. Agora a gente vai, de fato, construir o outro nível da nossa aplicação. Esse outro nível, que é o nível de container, por favor, não confunda com containers Dockers, porque não tem relação a isso, tá? Essa parte de container em específico é a parte que a gente vai detalhar um pouquinho mais alguma dessas nossas caixinhas aqui do contexto. O legal é a gente sempre deixar descritivo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e editar essa aba aqui e colocar contexto, que é o nosso nível 1. Renomeei a nossa aba e vou criar uma outra aba que vai ser o nosso nível de container. Esse nosso nível de container, imagina o seguinte: o cara que está vendo o seu desenho, ele vai dar um zoom aqui no aplicativo ou um zoom aqui no back-end de consolidação e ele vai ter que expandir ao nível de containers. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode vir aqui, por exemplo, em container e começar a criar as caixas de container. Essas caixas de container, a gente vai detalhar um pouquinho mais o nosso software. Por exemplo, ele tem um banco de dados. Se a gente for falar ali do back-end, sim, ele vai ter aqui acesso a uma base de dados. Então, eu posso vir aqui e descrever, por exemplo, base de dados responsável por cadastrar visitantes. E aqui eu digo a tecnologia em específico. Eu posso, por exemplo, colocar aqui Postgres. E aqui a gente pode colocar o type. Lembrando que se é um banco de dados, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um type chamado DB. E a gente que decide o nome desse type em específico. Então a gente tem aqui o container, que é um Postgres, e a gente tem aqui um banco de dados. Se você achar mais claro colocar esse cara como banco de dados ou base de dados, fique à vontade. O importante é a gente seguir os tipos e colocar uma legenda no final. Base de dados. Então aqui eu tenho a nossa base de dados, que é responsável pelo cadastro, e eu tenho uma aplicação back-end. Então, como que eu coloco essa aplicação back-end? Eu venho aqui e coloco o container dessa aplicação back-end. Lembrando que essa aplicação back-end é a nossa API de consolidação. Então, posso vir aqui e colocar API de consolidação. Consolidação. E ela é a tecnologia que ela é feita. Vou colocar aqui Spring Boot. E a responsabilidade dela, API de interface do back-end. Então aqui a gente tem a nossa API que faz uma conexão aqui com o banco de dados. E a gente também tem, por exemplo, o nosso ator, que é o nosso consolidador, usuário, consolidador, pessoa que faz o cadastro de visitantes. Bom, então a gente tem aqui o consolidador e a API de consolidação. Só que o consolidador ele não acessa a API direto que se comunica com o banco de dados. O que ele faz? Ele faz uma requisição para um aplicativo. Então a gente vem aqui e coloca como se fosse um navegadorzinho aqui, que é o nosso aplicativo.
aplicativo responsável pelo cadastro. E aqui a gente coloca a tecnologia, vou colocar React Native. E a gente tem aqui o nosso, deixa eu pegar aqui o container. O nome desse cara é aplicativo de cadastro de visitantes. Aqui a gente tem o nosso aplicativo, que o usuário acessa o aplicativo, que acessa a API, que consulta algum dado no banco de dados. E agora a gente tem também, lembra que a gente tem aquela parte que ele acessa uma API externa para conseguir acessar um usuário específico? Então a gente tem que colocar aqui essa API também. A gente cria aqui, a gente pode copiar e colar desse aqui, ó. E a gente chama de API de autenticação. Que também está feito em Spring Boot. E a gente muda aqui. API responsável por controle de usuários. Pronto, a gente tem a nossa API de consolidação que a gente utiliza. E agora a gente tem que ligar os pontos e colocar qual é o protocolo de acesso de cada um desses caras. Por exemplo, esse cara aqui pode ser um postman que vai acessar o aplicativo. Então agora a gente tem que se comunicar. A gente tem que dizer como que estão se comunicando cada uma dessas caixinhas aqui. A gente vem aqui, coloca aqui o consolidação, acessa o aplicativo. O aplicativo envia uma requisição HTTP. Então a gente vem aqui, ó, e especifica mesmo que foi uma requisição HTTP REST. E a gente pode colocar aqui até que ele envie um JSON para a API de consolidação, que utiliza o banco de dados. Aí a gente coloca o texto aqui. E a gente pode colocar até, no caso, se ele usa algum framework específico, como exemplo, Spring Data. Para acessar a base, beleza? E aqui a gente coloca a requisição HTTP também. Feito isso, a gente tem detalhado o nosso nível de container. Como é que a gente consegue linkar uma dessas caixinhas com aquele nosso nível de container? Lembrando que a gente não está detalhando o fluxo de container do sistema de API. A gente está detalhando do sistema de consolidação. Esse aqui é uma API externa que a gente não está detalhando ele no nosso modelo C4, que pode ser detalhado, mas neste momento a gente está detalhando o container de back-end. Então a gente vem aqui, ó, e edita link e coloca ele para ir para o container. A gente salva. E todas as vezes que você acessar essa parte da tela, você consegue clicar aqui e ir para container. Bom, lembrando que nós precisamos criar a legenda. Lembra que aqui, por exemplo, a gente não sabe o que é base de dados, o que é uma API externa, o que é uma API interna. A gente simplesmente está vendo caixinhas da mesma cor aqui. Então a gente precisa criar a nossa legenda.
A gente pode vir aqui e criar a nossa legenda. A gente tem aqui a nossa legenda. A gente pode colocar, por exemplo, aqui que esse azul é o nosso usuário. Podemos colocar que esse outro azul aqui é o nosso app. E a gente muda aqui, né? Para ele colocar o type app. E esse app vai ficar com essa cor azul aqui, ó. A gente consegue pegar ela aqui, ó. Pegando a cor e passando a cor para esse outro quadradinho aqui. Ele desenhou só as linhas, a gente tem que desenhar esse cara aqui também. A gente pode colocar, por exemplo, esse cara aqui. A gente tem que descrever que tipo é ele. A gente pode vir aqui e colocar API. E a gente precisa mudar a cor dele. Então vamos mudar a cor dele aqui. Pode colocar qualquer cor. O importante é estar na nossa legenda. A gente precisa que essa cor identifique a API. Então a gente vem aqui, coloca a API. E coloca por identificando a nossa API. Ou seja, essa cor aqui está identificando o app, essa aqui está identificando a API. E a gente tem que colocar uma cor aqui também para o nosso banco de dados, para a nossa base de dados. Então a gente vem aqui na base de dados, a gente pode até pegar dessa mesma cor aqui que está a base de dados. E alterar para ficar essa mesma cor que está aqui, ó. Pode pegar a cor aqui, copiar. E a gente cola nesse daqui. Agora ficou a mesma cor. E a gente tem aqui a API externa. Que a gente pode colocar
essa cor aqui. Esse último aqui a gente pode deletar. E a gente pega a cor da API externa, copia e cola nesse nosso card azulzinho aqui. Feito isso, a gente tem aqui o nosso segundo nível do modelo C4, que é o nível de container, ou seja, eu vou detalhar um pouco mais. É como se eu estivesse dando um zoom nesse cara aqui para entender como que ele está por dentro, beleza? Então, essa é a ideia do segundo nível do modelo C4. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, a gente vai detalhar um pouquinho mais a nível de componentes. Então, eu te espero na próxima aula. E se você estiver gostando, coloca aí o feedback que você está gostando do curso e que ele está sendo útil para você. Valeu, galera, e até a próxima aula.